Queridos irmãos e irmãs, os pouquíssimos que estão aqui e todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Cruz de Malta, também pelas nossas mídias sociais, Facebook, canal no YouTube, no site agora da paróquia também. Se você entrar no site da paróquia dá para acompanhar as celebrações por lá. Queridos irmãos e irmãs, esta noite é diferente de todas as outras noites. Pela maneira que nós iniciamos e pela maneira que nós celebramos. Na cultura judaica, a noite da Páscoa, celebrar a Páscoa, a ceia judaica, a ceia pascal judaica, uma das partes do rito é quando um dos filhos pergunta ao pai: Pai, por que esta noite é diferente de todas as outras noites? E aí o pai começa a narrativa da história da salvação do povo de Israel. Nós hoje poderíamos fazer essa pergunta: Padre, por que esta noite é diferente de todas as outras? Porque nós recordamos a história da salvação do povo de Deus. Nós ouvimos com o Evangelho 9 leituras, longas e muito significativas, foram muito bem escolhidas, porque cada uma delas vai contar para nós um pouco da nossa história. Começando lá com Gênesis, né, a primeira leitura que nós vimos, falando da criação. Deus cria tudo e é interessante o que Deus diz no final da criação. Tudo era bom. Nós lemos hoje, ouvimos somente até o 6º dia, né? O 7º não é falado, mas a criação se dá e Deus vê que tudo é bom. Portanto, meus irmãos, essa é uma consciência que nós precisamos resgatar. Tudo que Deus faz é bom. Se tem alguma coisa que não está boa, pode ter certeza que não é obra de Deus, é obra da mão humana. Se alguma coisa não está boa na tua vida agora, tenha certeza que não é a mão de Deus, é a mão do homem. Nós é que às vezes estragamos tudo, né? É como a gente vai fazer uma comida e aí a gente erra um pouquinho na mão e põe um pouquinho mais de sal ou um pouquinho mais de açúcar. Às vezes desanda, né? Deus não erra a mão conosco. Isso é o que nós ouvimos na primeira leitura. Depois, segunda leitura fala, também Gênesis fala do sacrifício de Isaac e da adesão de fé de Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão. Abraão só tinha um filho, Deus diz: olha Abraão, vamos fazer uma aliança. Eu quero que você sacrifique o seu filho. E ele diz: ok, se é isso que Deus quer, é isso que eu vou fazer. É o meu único filho, mas eu vou fazer. E aí Deus não deixa, diz: não, agora eu sei que você realmente me ama, agora eu sei que você realmente me teme. E aí Deus faz uma aliança com Abraão e todos os seus descendentes. E depois nós sabemos como é que isso se desenrola, né? Até o povo chegar a ser escravo no Egito. E aí na terceira leitura de hoje, do livro do Êxodo, fala justamente deste momento em que o povo clama a Deus e é liberto. Né? A terceira leitura de hoje do Êxodo fala da libertação do povo. Essa libertação tão necessária. Fala da passagem de Deus. Né? Quando a passagem, né? E por isso que é a Páscoa, né? É a passagem. E é interessante, ontem nós celebrávamos aqui a celebração da paixão. E nós falávamos também deste momento importante na vida dos judeus, que é celebrar a Páscoa anualmente, fazer memória. E aí nós lembramos, memória do quê? Da libertação que tivemos. Por isso que as portas eram marcadas, porque Deus vai pular a casa que não tem a marcação que tem a marcação na porta. Então, se a porta está marcada com sangue de cordeiro, o mal não vai atingir esta casa. Deus pula. Isso é a Páscoa. É pular, né? Então, nós celebramos, nós vemos aqui na terceira leitura de hoje, esse momento em que Deus, né, nos recorda dessa libertação. Depois, com todas as crises e dificuldades que o povo de Israel passa, e nós passamos também, Deus, por meio do profeta Isaías, ele faz memória
do grande amor que Ele tem para com a humanidade. Todas as vezes que nós nos voltamos contra Deus, mas Deus sempre disposto a perdoar. Todas as vezes que o povo de Israel foi infiel a Deus, Deus perdoa. Deus está sempre, é aquele pai, é aquele esposo amoroso que está sempre disposto a perdoar. E aí, nós também, com o profeta Isaías, vemos as promessas que Deus faz ao povo. Olha, mesmo que vocês muitas vezes se esqueçam que eu sou o seu Deus, foi eu que te criei, eu que te formei, eu estarei sempre contigo, né? E aí nós chegamos no profeta Baruque, né? A sexta leitura de hoje. E a pergunta que a gente faz é: quem é que é fiel? É Deus ou é o povo? Sempre é Deus, o povo infiel. E aí Deus pensa assim: olha, todas as possibilidades que eu tinha para abençoar esse povo, todas as oportunidades que eu tinha para, todos os recursos que eu tinha para fazer com que esse povo caminhasse nos meus mandamentos, foram feitos. Mas é preciso que esse povo se arrependa. E é por isso que Baruque faz esse convite a tomar consciência do nosso pecado, dos nossos limites e nos arrependermos. E logo em seguida vem então Ezequiel dizendo: olha, tudo que Deus podia fazer por nós Ele já fez, mas Ele ainda quer fazer uma aliança conosco. E essa aliança virá o momento em que Ele vai fazer. E aí nós escutamos no Evangelho de hoje o momento da aliança. Deus faz aliança conosco por meio da morte e ressurreição de Jesus. Deus faz aliança conosco neste momento em que Jesus se entrega para salvar a humanidade. E é isso que nós ouvimos também na carta aos Romanos, né? Nós somos convidados no dia do nosso batismo a renovar essa aliança, a não esquecermos que nós somos criaturas de Deus, a não esquecermos que nós somos filhos de Deus. E aí eu gostaria de destacar duas palavras do Evangelho de hoje, que nós ouvimos. Duas palavras importantes. Jesus primeiro diz algo que nos serve muito nesse momento em que estamos vivendo. Este ano eu completo 8 anos que eu sou padre. E eu vou fazer 38 anos no final do ano. E eu já participei de algumas vigílias pascais na minha vida. Talvez aqui alguns participaram bem mais, né? Eu nunca celebrei uma vigília como esta. Aliás, eu nunca celebrei uma quaresma como essa. Difícil para todos nós. Mas Jesus diz uma palavra no Evangelho de hoje que toca o coração. Não tenham medo. E aqui está, meus irmãos, algo que precisa chegar no coração de cada um de nós. Hoje à tarde, no início da tarde, quando estava lendo esse texto, relendo, eu estava pensando em São João Paulo II. Quantas vezes ele nos disse, quando ele foi, durante seu pontificado, não tenham medo. O triste é que nós muitas vezes esquecemos disso e nos desesperamos e deixamos de vivenciar um momento que é muito importante. O momento da dor é importante. Nós não queremos sentir dor. Mas sabe por que nós sentimos dor? Porque nós somos seres humanos. A nossa carne é finita. Ela tem começo, meio e fim. É por isso que nós sentimos dor. E nós precisamos aprender também na dor. É isso que nós refletimos ontem, né, ao olhar para o crucificado. Então Jesus está dizendo, o ressuscitado diz isso para nós nessa noite. Não tenham medo. Não tenham medo de ficar em casa. Não tenham medo de se cuidar. Não tenham medo.
Depois Jesus diz uma outra palavra que também nos conforta e nos ajuda a vivenciar esse momento na vida da nossa igreja, na vida do mundo inteiro. Jesus diz para as mulheres: alegrai-vos. O Papa Francisco escreveu há algum tempo um documento muito bonito também, a alegria do Evangelho, Evangelho Gaudium. Não sei se tiveram a oportunidade de ler, aproveitem esse tempo de isolamento social e procurem no site do Vaticano, tem lá. O Evangelho da Alegria. Nós, irmãos e irmãs, que somos tocados pelo ressuscitado, nós temos que dar razões da nossa alegria. Não tem nada mais desesperador do que um cristão católico triste, carrancudo, né? Choramingando, murmurando pelos cantos. Jesus está dizendo: alegrai-vos, porque eu venci o mundo, eu venci a morte. E aí, se nós olhamos para esta celebração especial, que começou lá na quinta-feira com a celebração da ceia do Senhor, passamos pela paixão e hoje chegamos aqui, nós olhamos para essa celebração que tem 3 símbolos que nos ajudam a entender por que estamos aqui. Nós começamos no escuro, lá fora, a celebração com a bênção do fogo novo. Esse é o primeiro símbolo, o símbolo do fogo. O fogo, ele é usado para a purificação dos metais. Quando a gente coloca fogo no metal, aquilo que é de impureza que está junto àquele metal se separa. Nós precisamos entender isso. Hoje a gente sabe que não é muito legal, não é bom para a terra, porque mata a terra também. Mas muito antigamente se tinha a prática, depois de fazer uma colheita, se tocar fogo. Para quê? Para purificar a terra. Só que hoje nós sabemos que cada vez que fazemos uma queimada, alguns centímetros da terra morre. Então por isso que a gente diz, se nós temos amor àquilo que foi criado por Deus, nós não devemos fazer isso. Mas só para dizer que o fogo, ele tem esse poder de nos purificar. É por isso que no início dessa celebração nós abençoamos o fogo. Para quê? Para que nós tenhamos a partir de hoje uma vida nova, que sejamos purificados por esse fogo. E é a partir desse fogo é que nós vamos para o segundo símbolo desta noite. Porque é com fogo que a gente chega à luz. É o segundo símbolo importante da vigília pascal. E a luz aqui representada, né, pelo círio pascal. O círio pascal nos lembra o Cristo vivo e ressuscitado. Esse símbolo vai nos acompanhar ao longo do ano e de maneira muito especial pelos próximos 50 dias até Pentecostes. Para lembrar-nos, Ele é a luz do mundo. Não importa a tristeza, não importa a treva que tenha na minha vida, eu devo olhar para esta luz e guiar a minha vida por esta luz. Ali do outro lado, não sei se notaram, nós temos aqui as 27 luzes que representam as nossas 27 comunidades. 28 está ali, que é a da matriz. As nossas comunidades hoje não puderam celebrar conosco. As nossas comunidades estão fechadas. Mas eu queria dizer aos irmãos e irmãs que estão em casa nos acompanhando, das nossas comunidades, vocês estão aqui, representados por estas luzes, que não se apagam e que iluminam o mundo. Não esqueçam, meus irmãos e irmãs, que nós somos luzes para o mundo. E essa luz que é acendida hoje, tem que verdadeiramente iluminar. E o último símbolo forte dessa noite é o símbolo da água, que daqui a pouco nós vamos abençoar. A água nos lembra o nosso batismo. A água lembra que nós, para ressuscitarmos, precisamos passar pela água. Né? A simbologia da pia batismal é essa: a gente entra, morre nas águas e quando a gente sai da pia batismal, a gente sai com vida nova. Então,
Peçamos a esse Cristo ressuscitado que Ele nos ajude a sermos purificados das nossas imperfeições, das nossas tristezas, das nossas amarguras, que Ele nos dê luz nova para a gente continuar caminhando e que a gente possa renovar aquilo que foi dado para nós no dia do nosso batismo, vida nova. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.